Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é dia 15 de novembro. Estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano. Um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. O Senhor investiu em nós o Espírito, né? Ele soprou para dentro de nós o Espírito. Senhor Jesus, para que a gente aprenda, né, a cada dia mais confiar nele, confiar naquilo que ele determinou para nós, né? E é pelo exercício do Espírito que ele vai nos dar espírito de sabedoria e de revelação, que são tão importantes para a gente dar continuidade à sua vontade. Na revelação, né, ele nos mostra aquilo que de fato ele deseja, né? Qual a sua direção para nós dentro da sua palavra, por meio da sabedoria. Nos mostra como trazer isso de maneira prática para o nosso viver. Como a gente de fato viver, né, diante da sua vontade, como levar a sua palavra para outras pessoas, né, sempre obedecendo o Espírito, a sua direção. O importante do exercício do Espírito, né, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo convicção, né, para avançar segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. É para isso que ele nos criou, para a gente ser guiado, né, viver pelo Espírito. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver, né, qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 15 de novembro. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 27, versículo 18. Ó Senhor Jesus, o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. Ó Senhor Jesus. Título de hoje, honremos os nossos guias. Ó Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que não se deve amordaçar o boi quando este pisa o trigo. Também nos diz que o trabalhador é digno do seu salário. E que os presbíteros que presidem bem são merecedores de dobrados honorários, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Não podemos descuidar dos nossos guias, que nos pregam a palavra, a quem devemos obediência e submissão, pois velam por nós como quem deve prestar contas a Deus. Ó Senhor Jesus! Muitos desses irmãos guias, pastores e mestres, dedicam-se exclusivamente a cuidar das igrejas, apacentar as ovelhas e expandir o Evangelho. Como pastores, são como pais para nós, e como mestres, são nossos tutores. Devemos a eles muito respeito e honra, e além disso, é nosso dever cuidarmos das suas necessidades diárias. Desse modo, honraremos nossos guias e também seremos honrados. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Está mostrando para nós aqui, né? Aqueles que hoje vivem basicamente do Evangelho, né? Senhor Jesus. Né? Há aqueles que ainda, né, estão ali, né, servem o Senhor, mas ainda recebem uma ajuda, né, e tal, mas tem aqueles que não têm nada. Né? De fato, precisam de cada um de nós. Né? Precisam ali da nossa fidelidade ao Senhor. Né? É a Bíblia que nos mostra, né, que a gente precisa buscar esses que presidem bem, que são dignos, são merecedores de dobrados honorários. Senhor Jesus. E sabe hoje que tem aqueles que presidem mal, aqueles que fazem mau uso, né, da autoridade, dos recursos que chegam, né, Senhor Jesus. Mas não cabe a nós julgar, cabe a nós ser fiel à palavra. Essas coisas também acontecem para nos testar, né, Senhor Jesus. Diante de tantos escândalos, tantas coisas que acontecem por aí, o que a gente vai fazer? A gente vai se deixar levar pelas notícias ou nós vamos ser fiéis à palavra? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a gente precisa perceber, né? O Senhor está nos chamando, né, para ser fiel a Ele. Né? Você está mostrando para nós, a Bíblia nos ensina que não deve amordaçar o boi, né? Amordaçar o boi quando ele pisa o trigo. Não é o boi que está lá no celeiro, não é o boi que está passando por aí, é o boi que está pisando o trigo. Né, Senhor Jesus, o boi que está trabalhando, ele está ali, né, servindo. E também nos diz que o trabalhador é digno do seu salário. Né, Senhor Jesus. Então, o Senhor está mostrando, né? A seara, na verdade, é grande, mas os seus trabalhadores são poucos. Então a gente precisa aprender a identificar o que é um trabalhador diante do Senhor. Né? É aquele que está cumprindo a sua vontade, não com suas próprias mãos, mas ele está cumprindo por meio do Espírito. É o Espírito agindo nele. Né? Então como que a gente identifica a obra? O próprio Espírito testifica. O próprio Espírito mostra para você. Né? Às vezes tem aqueles, né, que movidos de inveja, né, Senhor Jesus, movidos por ambição, né, por um monte de outras coisas, movidos até mesmo pelo inimigo de Deus, Senhor Jesus, levam outros a desconfiar das coisas. Né, e aí eles ficam, né,
por não ter discernimento espiritual, acabam acreditando em tudo que vê, em tudo que ouve. Ah, se alguém apareceu com uma Bíblia na mão, falou que é coisa da palavra de Deus, não, então é de Deus. A gente precisa ter discernimento. A gente precisa ser como os de Bereia, né? Que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque tudo conferiam na palavra. A gente precisa aprender a pegar a palavra diante das situações, pegar aquilo que nos é falado, levar diante dele. Né? Senhor Jesus, já passamos por várias situações que alguém chega e fala, ih, fulano, isso, assim, você olha e fala assim, Jesus, como é que pode? Aí você fica com aquilo ali, depois você pega aquilo, vai orar diante do Senhor, aí você fica com aquele sentimento de que não é bem assim. Né? Senhor Jesus, né? Tem caroço nesse umbu aí, tem alguma coisa aí que não foi relatado. Né? Senhor Jesus. Por isso que ele mostra aqui, né, o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber, né, que o Senhor nos deu algo, né, para trabalhar, e disso aí ele vai providenciar para nós o cuidado. Né? O Senhor nos deu uma figueira para cuidar. Né? E essa figueira vai gerar seu fruto. E esse fruto vai nos alimentar. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ser fiel. Não posso ficar olhando para a infidelidade dos outros. Preciso olhar para como que eu tenho cumprido a palavra. Né? A Bíblia fala que o céu e a terra vão passar. Mas porém as palavras dele, as palavras de Deus não vão passar. Então o que o inimigo quer fazer hoje? Quer falar para você, não precisa cumprir a palavra não. Não tem ninguém cumprindo. Né? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor afirmou que vai tudo passar, mas a palavra não vai. Então eu não posso ficar usando o que acontece com os outros como desculpa. Ah, se eu não vou levar a sério a palavra não, porque também não tem ninguém levando. Agora, quando eu levo a palavra a sério, Deus tem uma base para atuar. A gente já viu até mesmo aqui, né, nesse livro mesmo, né, dos Dias Mais Sábios, uma palavra que fala sobre isso. Né, que Deus ele precisa de alguém para ser base. Né, quando a gente se firma diante dele, Deus toma uma base, nos toma como base para poder responder àqueles que estão afrontando a ele. Ó Senhor Jesus, quando a gente se coloca diante dele, eu vejo, por exemplo, o caso de Samuel. Quando o povo, né, Samuel estava ali servindo a Deus, né, ali, né, levando a palavra de Deus, e o povo pediu um rei, porque eles queriam ser como os outros povos. Né, e ali Samuel se indignou, porque acontece, estavam querendo um homem liderando eles, sendo que era Deus quem nos liderava. Então eles estavam rejeitando a Deus, mas por ele ter tomado posição por Deus, o próprio Deus falou assim, não se preocupe Samuel, não é a ti que estão rejeitando, mas a mim. Então Deus deixou para ele muito clara a palavra, né, Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa perceber, Deus ele tem um material para trabalhar, ele tem algo ali para poder ir contra aqueles que estão afrontando a ele quando nós nos posicionamos. Agora, quando a gente se torna igual aos outros, fazendo o que os outros fazem, criticando, falando mal, não buscando a palavra, Deus não tem base, não tem o que se apoiar. Por isso que hoje a nossa fé se baseia em Cristo, se baseia naquilo que Jesus fez como homem. Ele era o próprio Deus, se tornou carne, veio à terra, cumpriu toda a vontade de Deus e foi aprovado como um homem. Por isso Deus ressuscitou o terceiro dia. Ó Senhor Jesus, então hoje ele é a base da nossa fé, porque ele cumpriu, ele fez tudo aquilo que devia ser feito, apesar de ter vários aí que não estavam fazendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, por ele ter cumprido tudo, hoje ele deu uma base para Deus nos salvar, para Deus nos incluir, Deus nos chamar de seus filhos. Toda essa base está em Cristo. Né? Em Cristo é a nossa base, Cristo é a nossa fé. Por isso, antes de tudo, a gente precisa pegar a palavra e levar diante dele. Ele vai nos mostrar o caminho. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, você mostra, né, os presbíteros que presidem bem são merecedores dobrados e honorários, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Né? Senhor Jesus, ensinar as verdades de Deus, ensinar a maneira de Deus, tocar na palavra que vem de Deus. E como que a gente vai saber? Por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, hoje a gente vê, principalmente na internet, pessoas que deturpam a palavra, falam coisas que não tem nada a ver com a palavra, e muita gente está ali concordando, porque não vai diante de Deus, não confere a Bíblia, não conhece a palavra. Nós precisamos ser manejadores da palavra da verdade, né? Saber, né, Senhor Jesus, né, ali tocar no Senhor diante da palavra, identificar aquilo que está vindo através do Espírito. O inimigo de Deus veio para tentar Jesus usando a palavra, mas o próprio Senhor logo identificou, né, Senhor Jesus, e com a própria palavra subjugou o inimigo, mas venceu o inimigo como um homem que estava ali para fazer a vontade de Deus.
né? A questão nossa é, o que eu estou aqui na terra, qual é o meu foco? Eu quero honrar o Senhor ou eu quero honra para mim mesmo? Eu quero dar glória a Deus ou eu quero glória pessoal? Né? Senhor Jesus. Você está falando, se a gente estiver buscando o Senhor, a gente de fato vai identificar aqueles que têm sido participantes do nosso progresso. Por isso que falou para nós, a gente não deve descuidar dos guias, que nos pregam a palavra, a que devemos obediência e submissão no Espírito, porque eles velam por nós como quem deve prestar conta a Deus. Ó Senhor Jesus, né? Os irmãos são confiados a esses que presidem, a esses que Deus determinou. Se Deus confia nessas pessoas, nós também devemos confiar. Ó Senhor Jesus, e toda a confusão vai ser desfeita se eu me posicionar. Quando a gente se posiciona, o Senhor ele vem e alinha todos, o Senhor ele coloca todos os pingos nos is. Mas se simplesmente eu me rebelo, né, achando que eu vou fazer as coisas com a justiça própria, eu vou ser só mais um que está se juntando aos outros que não confiam em Deus e não dependem dele. A questão nossa é se a gente confia no Senhor, se a gente confia na sua palavra. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou, né, muitos desses guias, né, que são pastores e mestres, né, que se dedicam exclusivamente a cuidar das igrejas, apacentar as ovelhas e expandir o evangelho. Tem esses irmãos. Tem outros que fazem outra coisa. Problema deles. Mas existem sim esses que levam a palavra de Deus a sério. Que como pastores são pais para nós e como mestres são como tutores. Estão cuidando de nós, nos ensinando o caminho, nos ensinando a administrar nossa vida diante de Deus. Devemos a Ele muito respeito e honra. Ó Senhor Jesus. Ah, irmão, mas tem tanta coisa por aí, como é que eu vou saber? Exercitando o Espírito. Pelo Espírito, o Senhor ele nos mostra todas as coisas, Ele nos dá direção. É o Espírito que confirma com o nosso Espírito aquilo que é verdade. Ó Senhor Jesus. Além disso, é nosso dever a gente cuidar das necessidades daqueles. O Senhor fala que a uns deu a mais para que não falte aqueles que tiveram de menos. Não é que aquele teve de menos porque ele não está fazendo. Não, tem pessoas que estão se esforçando nele e tal. Mas ele está recebendo, ele precisa receber dos outros para ele ter experiência com o Senhor. Quando a gente vê alguém necessitado, a gente vai lá e estende a mão para ajudá-lo, Senhor Jesus. A gente está ali se compadecendo, se colocando no lugar do outro, e nisso a pessoa vai enxergar a misericórdia de Deus. Ele vai perceber ali que Deus nos colocou juntos ali para a gente ter mais companheirismo, ter ali uma cumplicidade, ter uma amizade. É nessas situações que Deus permite. Ele não colocou outro ali por causa de pecado e tal. Só coloca isso como experiência para a gente aprender a depender dele. Aquele que oferta precisa depender de Deus. Aquele que recebe também precisa depender de Deus. Para a vontade de Deus a gente está fazendo todas as coisas. Senhor Jesus, cuidar da necessidade dos irmãos. Se hoje nós temos bastante, porque Deus tem cuidado de nós. E para quê? Para a gente cuidar daqueles que estão passando por essa experiência. Senhor Jesus. Paulo mesmo fala na palavra, você vive em abundância, mas também você vive em escassez. Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a viver em toda situação dependendo do Senhor. Se não a gente estiver no meio de abundância e não depender do Senhor, Senhor Jesus, talvez ele deva fazer você passar por uma escassez para você aprender a depender. Senhor Jesus. E às vezes é isso que está acontecendo com alguns. Estão passando por certa escassez para aprender a valorizar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem mostrado. Ó Senhor Jesus, não é só uma questão de pecado, tá errando, tá certo, tá errado. Deus não se preocupa com isso, mas Deus se preocupa em nos aperfeiçoar, que a gente perceba o verdadeiro valor das coisas, a gente perceba o verdadeiro valor daquilo que Deus tem nos concedido, da sua misericórdia. Ó Senhor Jesus, quando a gente realmente percebe tudo isso, a gente honra os nossos guias e a gente também vai ser honrado. Mais do que procurar ali a glória dos homens, receber algo dos homens, é receber de Deus. Tem coisa que a gente pode fazer sem nem a menos os outros saberem que está fazendo, mas a gente fazer de fato, servindo a Deus, de fato cumprindo a palavra. Se o outro está percebendo, se não está, isso não é problema nosso. O que a gente precisa realmente é nos preocupar. Se eu quero honrar o Senhor, quando nós honramos os nossos guias, nós honramos os nossos pais, é a Deus que nós estamos honrando. Porque dali veio a origem de tudo aquilo que nós somos hoje. Tanto nas coisas materiais, quanto na nossa personalidade, nas coisas do nosso dia a dia, as experiências que a gente passou. Tudo isso, nisso tudo a gente precisa honrar o Senhor.
O Senhor preparou, né, todo o nosso círculo de amizade, nossa família, emprego, os irmãos na igreja, tudo isso para quê? Para o nosso aperfeiçoamento. Então, quando a gente reconhece isso e honra, né, essas pessoas, né, a gente é honrado diante dessas situações, nisso a gente está reconhecendo a soberania de Deus. Deus se alegra muito nisso. Então a gente precisa realmente voltar, vamos voltar para a palavra, não vamos deixar de cumprir a palavra, porque por causa do elemento X, elemento Y, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não, o que importa é que eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, independente dos outros. Eu estou aqui para servir o Senhor e para ser uma base para que o Senhor possa atuar, né, e levar a vontade dele adiante. É isso que a gente precisa nos focar hoje, em honrar aqueles que Deus preparou para nós, aqueles cuja fonte é Deus, e assim a gente está reconhecendo o próprio Deus nas situações, e assim Ele vai se alegrando também, nos sustentando em todas as coisas. Cada um de nós possa refletir diante dessa palavra, orar diante dele, e Ele vai nos dar caminho em todas as coisas. Que a gente nunca deixe de depender dele, usando uma desculpa ou usando isso e aquilo, mas que de fato a gente possa confiar nele, e avançar em todas as coisas. Assim a gente vai aumentando a nossa fé. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.